Muito bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Bom dia, boa semana a todos vocês. Estamos começando, iniciando a nossa jornada, mais uma jornada da madrugada com Deus. Hoje, 8 de abril, segunda-feira. Desejo a todos vocês que a paz e a graça do nosso bondoso Deus repouse sobre todos vocês. Principalmente para a família da nossa querida irmã Raimunda, lá de Esplanada, que na noite de sábado para domingo perdeu seu filho em um acidente de moto. Eu sei que você está orando, ore, continue orando para que ela e a família encontrem forças ao lado do Senhor Jesus. Mandei uma mensagem agora para eles estão no velório, na igreja adventista lá de Umbaúba. Deus traga conforto ao coração de todos eles. Sejam bem-vindos a mais um encontro da madrugada com Deus. Quero convidar aqui para estar em oração conosco a minha irmã Eliana Graciliano. Bom dia, Eliana. Abra seu áudio, por favor. Bom dia. Bom dia, Eliana. Gostei da sua camisa, muito bonita, viu? Amém. Eu Olha que amo essa camisa. camisa, muito bonita mesmo. Seja bem-vinda, minha irmã Eliana. Eu quero convidar você para nos apresentar a Deus, iniciando a nossa jornada de hoje. Pode ser? Ótimo. Amém. Momento. Oremos. Santo, 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 eterno Deus, maravilhoso Pai, grande é o Senhor, somente te é digno toda honra, toda glória, todo louvor é dado a ti, Senhor. Nesse momento, Paizinho querido, Paizinho amado, aqui está a tua igreja, madrugada com Deus, juntos louvando e exaltando o teu santo nome. Porque somente o Senhor é o Senhor, o Rei dos Reis, Criador do céu e da terra e tudo que dela há. Pai Santo, nesse momento, Senhor, nós iremos, Senhor, iniciarmos o culto para te agradecer, para te dizer, para te buscar em espírito e verdade. Por isso, Senhor, nesse momento, na tua presença, pedimos ao Senhor perdão pelo nosso pecado, limpa nosso coração, purifica, Senhor, para que o Senhor possa derramar sobre nós, sobre a tua igreja, madrugada com Deus, uma porção dobrada do teu bom e santo Espírito. Que teu Santo Espírito venha dirigir este culto, que tudo que for feito, meditado na tua palavra, seja somente para a tua honra e para a tua glória. Abençoa cada membro dessa igreja e aqueles também, Senhor, que não estão nesse momento, que não estão fazendo parte dessa igreja, que o teu Santo Espírito traga, meu Deus, toque no coração deles para que eles possam te buscar, aceitar isso que nós servimos, porque sabemos que a tua volta está próxima, Senhor, e nós precisamos estar juntinho contigo. Por favor, Senhor, nos fortalece, fica conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um de nós, Senhor. Também nesse momento, Pai, nós entregamos nas tuas santas mãos a nossa irmã, os familiares da nossa irmã que perdeu seu filho, seu ente querido. Que o Senhor, nesse momento, esteja lá com ela. Envia teu anjo consolador confortar o coração dessa família, Senhor. Fica conosco, fica com a direção dessa igreja, o irmão Mário, toda a família aqui representada, Senhor. Isso é que te pedimos e te agradecemos em nome, por amor de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, irmã Eliana. Deus continue te abençoando ricamente. Amém. Amém. Vamos louvar esse Deus, ele é digno de ser louvado. Vamos pedir ao Senhor que nos mantenha fiel a todo tempo, em todas as provas. Vamos louvar o Senhor. Nos desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas, sei que está meu Pai.
ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Que sejamos fiéis a todo preço, a todo custo, a toda prova, não retrocedermos, mas continuarmos avançando para a honra e glória do nosso Deus. Angélica Damasceno, seja muito bem-vinda. É sempre uma alegria vê-la por aqui. Meu irmão Márcio Azevedo, eu tive a alegria de passar uma manhã inteira com o Márcio ali no CAIS. Foi uma reunião muito positiva, hein, Márcio? Foi uma maravilha estar ali com vocês. Uma bênção ouvir o pastor Murilo. Que verdades incríveis nós ouvimos ali, viu? Maravilhoso. Deus seja louvado. Ao meu querido pastor Robson, seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria, pastor Robson. Dá um bom dia para esse povo aí, Angélica, pastor Robson. Bom dia, Mário. Bom dia a todos, bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Tanto Bom dia, Angélica. Seu áudio está fechado, Angélica. Nós não estamos lhe ouvindo. Algum problema no seu fone aí, alguma coisa? Márcio, bom dia também, Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. E agora está me ouvindo? Sim, Angélica, estamos. Bom dia. Bom dia, Angélica. Bem-vinda, viu? Obrigada. Bem, queremos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui para estar em oração, nos ajudando nessa caminhada dessa madrugada aqui. Eu vi por aqui na estante, cadê? Saiu, acho que ele saiu, irmão Pedro. Irmão Pedro, quero convidar para estar conosco em oração, Arnaldo. Bom dia, Arnaldo. Abra seu áudio, por gentileza, Arnaldo. Bom dia, irmão Mário. Bom dia, meu irmão. Bom dia a todos. Bom vê-lo por aqui, viu? Obrigado. Seja muito bem-vindo. Quero convidar minha irmã Josefa
lá em Barra de Pujuca. Bom dia, irmã Josefa. Abre o seu áudio, por favor. Bom dia, meu irmão. Bom Tudo dia a todos bem? também. Estou feliz por mais uma vez estar participando, porque esses dias estavam difíceis para mim, viu? Ainda Pronto, está, mas hoje eu digo não, hoje não vai passar, eu vou participar. pronto. Seja muito bem-vinda, viu? Amém, meu irmão, Quero amém. convidar meu irmão Robson Azevedo. Bom dia, Robson. Bom dia, Mário. Bom dia, irmãos. Paz e Pronto. graça. Amém, amém. Bem, queridos, vocês estão convidados para orar conosco nesse momento. O irmão Arnaldo nos apresente a Deus, clamando pelo batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia. Promessa essa que estamos aguardando. A irmã Josefa ora pelos pedidos do varal. Essa semana, aliás, sábado e domingo, o grupo estava aberto e foram muitas as petições. Interceda a irmã Josefa por esses pedidos que ali estão Amém. no varal. E o nosso irmão Arnaldo intercede, amigo, mais uma vez, pelos nossos pastores e suas respectivas famílias. Se você puder e quiser ficar de joelhos, fique à vontade. Primeiro sou eu, irmão Mário? É Arnaldo, depois Josefa, depois Robson. Ok. Maravilhoso e santo Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti pelo dom da vida, pela noite, porque nos encontramos nesta madrugada em Tua presença, adorando ao Seu santo nome na beleza da Tua santidade. Amém, Jesus. Nós entendemos o tempo em que nós estamos vivendo, Pai. Tua palavra nos deixa bem claro que nós reconhecemos diante dos acontecimentos que tem acontecido, de tudo que tem sido, que tem surgido ao nosso redor, nós entendemos, Pai, que nós estamos no período do fim. Verdade. A semente tem sido lançada, Senhor, através de livros missionários, de duplas missionárias, de comportores, de pastores, de membros leigos, de todas as formas, Pai. E o que nós carecemos é do Teu Santo Espírito, na forma de chuva. A chuva temporal já foi lançada no dia do Pentecostes, e gotas dessa chuva têm caído em lugares diversos, mas nós precisamos da chuva serôdia do Teu Santo Espírito É verdade, meu Deus. para amadurecer o grão, para preparar para a colheita, Senhor. Nós sabemos que por nossas próprias forças nada poderá ser feito, Verdade. mas pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai, é que irá capacitar a Tua igreja para que a mensagem seja pregada nesse restante de tempo que ainda nós temos, Em nome de Jesus. e que pessoas irão se entregar a Ti, Pai, por completo, voltando-se a Ti para a salvação. Nós Amém. entendemos, bem assim diz a Tua palavra, e a serva do Senhor também escreveu nos livros do Espírito de Profecia, que muitos irão deixar as nossas fileiras. Misericórdia. Passarão por um período chamado de sacudidura, o período do peneiramento, mas porque têm vivido como palhas, não têm se esforçado para serem grãos bons e proveitosos a Ti. Mas muitos também, Senhor Deus, pessoas sinceras que estão distantes ainda, elas ouvirão a Tua voz Em nome de Jesus. e farão parte dos Teus filhos, Pai, do Teu povo, daqueles que irão receber de Cristo Jesus a coroa da vida eterna. Nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos prontos, preparados. Nos ajude a continuarmos fazendo parte do Teu povo, Senhor. Amém. Nos ajude pelo poder do Teu Santo Espírito a perseverar. Porque, segundo a Tua palavra, aqueles que permanecerem, que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Amém. Glória a Deus. Nos ajude a perseverar, Pai. E peço que o Senhor abençoe não só esse grupo, mas todos aqueles que têm se reunido com o propósito de buscar pelo Teu Santo Espírito.
Amém. Essas as bênçãos que te peço, Senhor Deus, e te agradeço por todas as demais concedidas a cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sim. Querido e Amém. bondoso Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor me deu mais uma vez a oportunidade de estar participando, Pai, desse grupo. O Senhor sabe como está sendo difícil, Deus, para mim, mas hoje, verdadeiramente, estou aqui, Senhor. Não só eu, mas todos os meus irmãos. Obrigado, Deus, por cada pedido, Senhor, confiado a Ti neste varal. Ô Pai, por favor, como Teu Filho falou aí, são muitos os pedidos, Senhor. E às vezes Ele tem aberto o grupo, sábado, domingo, para que possamos pedir. E é muitos pedidos, Senhor, pedidos de cura, pedidos de salvação, pedidos de que as pessoas se voltem para Ti, principalmente aqueles que já pertenceram a esta família e hoje, Senhor, por qualquer motivo saíram. Como Teu Filho falou, Deus, a Tua filha Raimunda perdeu seu filho agora, porque deve ser a pior coisa do mundo, Deus, é perder um filho, Senhor. As pessoas da nossa família, todos aqui já perdemos. Eu sei que é muito triste, mas o filho, Senhor, o Senhor sabe, porque o Senhor também já perdeu um filho. Mas o que deixa ela feliz, eu creio que ele deve ser da tua casa, né? Não sei. Mas que ele venha, ela tenha a esperança de revê-lo, Senhor, mais uma vez, na tua volta. Quero pedir também, Senhor Deus, pelas pessoas que estão precisando de cura nos hospitais, Senhor, que seja feita a tua vontade em cada uma delas. Te pedir também, Senhor Deus, que, como teu filho falou agora, Senhor, e praticamente foi também um pedido, Deus, que não sejamos nós, Senhor Deus, a estarmos sendo palha, Deus. Que todos aqueles que participam desse grupo, Senhor, mesmo às vezes não conseguindo, mas o pensamento está ligado a esse grupo, que possamos ser grãos verdadeiros, Senhor, e que nesses últimos dias, como foi dito na oração do teu filho, que possamos ser realmente verdadeiros cristãos, para assim estarmos trazendo outras pessoas ao teu redil, Senhor. Nos ajuda e nos dá força para isso, Pai. Nos dá sabedoria dos altos céus, para levarmos esse evangelho a essas pessoas. Pai querido, toma-nos em tuas mãos. Ouve cada pedido aí, Senhor, deste varal. Não pelo nosso querer, mas pelo teu querer. Sabemos que o teu querer, por mais duro que seja, é o melhor para cada um de nós. E isso nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a entender, Pai. A entender o teu querer nas nossas vidas, Senhor. Mesmo que seja de sofrimento, mas que o Senhor ajude-nos a entendermos, Senhor, e a aceitar o teu querer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pai, ligando a minha oração, a oração dos nossos irmãos, na certeza de que está sendo ligado aos céus, meu Pai. Nesse momento aqui, nós também queremos te agradecer por esses homens que o Senhor ungiu como pastor, meu Pai. Dando a eles a responsabilidade de guiar a tua ovelha, Pai, aqui na face dessa terra. É uma responsabilidade grande, Senhor. Mas quando o Senhor unge, quando o Senhor, meu Pai, ordena, nada venha atrapalhar, Senhor. Deus, que sempre os nossos pastores recebam de Ti uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Aqui está, meu Pai, a representação de um deles, Senhor, que está sempre nos trazendo ensinamentos. No momento de exortar, exorta. No momento de elogiar, ele elogia. Obrigado, Deus. Que o Senhor, meu Pai, derrame os teus filhos sobre os seus familiares, Pai. A tua bênção, Senhor. A unção, Pai, do teu Espírito Santo, de sabedoria, possa sempre guiá-lo, Senhor, nos teus caminhos. E assim, ele trazer os teus filhos, Pai, que o Senhor responsabilizou a cada um deles. Abençoa a tua igreja, Pai. E cada dia a tua igreja militante venha, meu Pai, sempre buscando o triunfo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor, que brilhe em nós a luz da sua glória. Esta é a minha oração e eu a faço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus.
Obrigado, meus queridos irmãos, por suas orações. Continue orando. Muita oração, muito poder. Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, vamos entrar em sala simultânea. Teremos agora 10 minutos para que você, juntamente com o seu irmão, tenha a oportunidade também de fazer essa oração. Salas liberadas a partir de agora em 10 minutos. É sempre bom ver aqui, Pastor Robson. Voltamos da nossa sala simultânea. Bom dia. Bom dia, meu pastor. Estamos juntos. Estamos juntos. Seja sempre bem-vindo, amigo. Angélica Damascena, sempre uma alegria vê-la por aqui. Não é? Que bom que você está aqui conosco, amiga. Não tão feliz, né, como deveríamos, mas Deus sabe de tudo. E nós estamos pedindo, continuando a receber a mensagem agora há pouco. A nossa irmã Raimunda passou mal. Orem por ela. Esteja em oração pela nossa irmã Raimunda, que perdeu seu filho na noite de sábado para domingo. Intercedam por eles, tá bom? Pela nossa irmã Raimunda e a sua família. São separados, o pai do Isaac, né? O ex-marido da irmã Raimunda, abandonou a igreja, está vivendo uma situação difícil e agora veio esse momento ruim. Eu espero que através dessa situação ele se volte para Deus. É difícil, mas ele vai precisar superar esse momento difícil, essa dor da perda do seu filho caçula, Isaac. Um garoto que eu vi crescer, viu, pastor Robson? Muito novinho, recém-casado. Um dia, Deus vai explicar todas as coisas. Tem até um louvor que a gente canta, né, pastor? Um dia ele esclarecerá. Um dia Deus vai esclarecer todos os porquês dessa vida. Mas, meus queridos, nós estamos fazendo reavivados com a sua palavra. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel é o período também ali, né, pastor Robson? Antes do cativeiro, foi pós-cativeiro, foi antes, né? Aqui foi durante o cativeiro, né? Foi durante o cativeiro. Ezequiel viveu no cativeiro. Olha aí. Maravilha. Ele estava lá em Babilônia. Foi levado para a Babilônia. Pronto. Muito bem, queridos. Sua Bíblia está aberta. Vamos examinar. Márcio está como administrador. Angélica, se vocês virem o que eu não estiver vendo, me avise aí. Tá bom? Se alguém levantar a mão, seria bom que você participasse dessa sua opinião pertinente. Então, se alguém participar, Angélica, que eu não estiver vendo, sinaliza para mim, tá bom? No livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, pastor Robson, aqui ele fala sobre o juízo, não é isso? Muito bem. Aqui no capítulo 14, o profeta vai falar sobre idolatria, né? Algumas coisas chamam a atenção no capítulo 14. Ezequiel começa dizendo que os anciãos foram ter com ele, né? Foram buscar a palavra de Deus através do profeta Ezequiel. E aqui começa logo no verso 3, dizendo qual foi o problema daquele povo, né? Então, Deus disse para Ezequiel: filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então Deus está dizendo aqui para Ezequiel qual era o problema da nação. Os anciãos, vejam, os líderes do povo foram consultar o profeta. E Deus disse: sabe qual é o problema deles? É que eles colocaram ídolos no coração. Fazendo o ano bíblico essa semana, ontem, na verdade, estava lendo. Ontem eu estou fazendo o ano bíblico junto com o Espírito de Profecia. Então, ontem nós lemos os textos de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulos 20 até o capítulo 22, a história de Elias ali no Monte Carmelo, né, todo aquele depois do que aconteceu no Monte Carmelo, a atuação de Elias junto com Acabe, e o capítulo 13, parece que 13 e 14 do livro Profetas e Reis.
E a irmã White, ela fala, né, nesse livro, Profetas e Reis, deixa eu pegar até aqui, tá fácil aqui. Ela fala o seguinte, que embora os homens hoje não tenham imagem de escultura em seus lares, mas eles edificaram ídolos em seus corações, né? O capítulo 14, na verdade, que eu li ontem, né? Capítulo 14, hoje vai ser o 15, hoje vai ser sobre Josafá, mas ontem nós lemos no Espírito e Virtude de Elias, é o capítulo Profetas e Reis, muito bom, né? Então, ela diz assim, olha, a história está se repetindo. O mundo hoje tem seus Acabes e suas Jezabéis, né? O presente século é tão verdadeiramente um século de idolatria como aquele em que Elias viveu. E eu diria como aquele que Ezequiel viveu. Elias viveu antes de Ezequiel. Já a idolatria já começou ali, ó, desde o tempo de Acabe, lá em Israel, de Elias. Já olhou ali. E ele disse que muitas pessoas hoje, milhares estão seguindo após os deuses deste século. Quais são os deuses desse século que ela coloca aqui? Riquezas, fama e prazeres, e as agradáveis fábulas que permitem ao homem seguir suas inclinações, as inclinações do seu coração não regenerado, né? Então, ela diz que muita gente tem uma concepção errada de Deus e dos seus atributos e estão servindo a um falso Deus tão verdadeiramente como estavam os adoradores de Baal, né? Então, pessoas que estão edificando ídolos em seu coração. Aqui está o perigo. Não temos mais uma imagem, não é um pedaço de madeira, não é um pedaço de pedra, mas colocamos ídolos em nosso coração. Seguimos muito mais a vontade do próprio homem do que a vontade de Deus. E tudo aquilo que a gente coloca no coração, no lugar de Deus, se torna um ídolo. Se torna um ídolo. E é isso que que Deus está dizendo ao profeta. E aqui no verso 5, ele diz que todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Aqui está o problema, né, naquela época, e é o problema hoje, né? As pessoas se apartam, elas falam de Deus, elas vão para o templo adorar a Deus, mas elas estão mais propensas a fazer a própria vontade do que a vontade de Deus, né? Elas estão mais desejosas de satisfazer seus próprios desejos do que a conhecer e obedecer a palavra de Deus, né? E aí ele faz um chamado. Diga. Me permita aqui rapidinho. A situação desse povo era tão difícil que, só adiantando um pouquinho, que no verso 14, pastor, estava lendo, eu até grifei o verso 13, o verso 14 e grifei aqui o verso 20. Sim. Ainda que estivesse no meio dela, esses três homens. Eu ia chegar lá nessa parte aqui. Antes tem o apelo de Deus para o povo, né? Você tem um apelo aí no verso 6, onde ele diz assim: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Abandone a prática do mal, né? O grande problema hoje é que as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas elas não querem se apartar dos seus desejos, não querem se apartar das práticas que Deus proíbe, né? Aquilo que desagrada a Deus. Então, eles querem fazer as duas coisas. E Deus está dizendo, não, vocês têm que dar as costas para essas abominações, vocês têm que abandonar aquilo que está errado, né? E fazer a coisa certa, né? E aí ele vai dizer que vai voltar o rosto contra as pessoas e tal. Mas por quê? Aí ele diz assim, o verso 11, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim. Então, o objetivo de Deus em permitir que viesse o sofrimento, o cativeiro, todos os problemas, era para que o povo não se afastasse dele e não se contaminasse com as suas transgressões. Então, ele diz, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, né? Então, todo o trabalho do Senhor é para que as pessoas permaneçam perto dele. Por que essa insistência de Deus? Porque Deus deseja que as pessoas fiquem perto dele. É porque não há vida em outro lugar. Entendeu? A gente precisa entender isso. Todo esforço de Deus para a gente permanecer nele, perto dele, é por quê? Porque não tem vida, não tem jeito de você viver longe dele.
Então, Deus está fazendo esse esforço todo, não é por um capricho dele, não. É para salvar a nossa vida. Porque longe dele nós estamos mortos. E ele está dizendo, não se afaste de mim. Se você se afasta, vai perecer. Volta para Como cá. se fosse um pai desesperado dizendo ao filho, gritando, filho, Exatamente. Você venha está para vendo o filho cá. se perdendo, querendo salvá-lo e ele querendo se perder. E você fica agoniado, angustiado. E aí você usa todos os recursos, não é? Todos os recursos para poder fazer o quê? Para salvar esse filho. E aí ele vai dizer aqui que não adianta confiar nos heróis do passado. Aí ele fala aqui de Noé, de Daniel e de Jó. 3 exemplos de homens justos, íntegros, temente a Deus, que se desviavam do mal. Homens que se apegavam a Deus, que viveram uma vida de íntima comunhão com o Senhor. Né? Homens que assim, para Daniel e Jó não tem nem repreensão aí no relato bíblico, mas ele diz, olha, não confie na presença dos heróis da fé, não confie porque outros já fizeram, não, se Noé estivesse aqui, se Daniel estivesse aqui, se Jó estivesse aqui, pela justiça deles, salvariam somente a si mesmos. O que é que isso está dizendo para nós? Salvação é individual. Ninguém vai ser salvo pela fé do outro. Você pode até ser curado pela fé do outro. Nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que foram curadas porque o outro creu, mas foi cura física, né? A pessoa estava doente e as pessoas creram, levaram lá e Jesus curou. Então a pessoa pode ser curada pela fé do outro. Agora, salvo? Não, a salvação é uma coisa do coração, é algo individual. E é interessante que ele repete aqui 3 vezes, né? Ele repete aqui, ainda que estivesse no meio dela, né? Esses 3 homens não se salvariam, nem seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos, diz o verso 18. Depois, no verso 20, de novo, ele diz, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. O único que salva a vida dos outros pela sua justiça é Cristo. É Cristo. Verdade, pastor. Verdade. Né? O homem não pode salvar, porque a justiça nossa não é suficiente nem para a nossa salvação, quanto mais para a dos outros. Né? Nós, para a salvação, dependemos da justiça de Jesus, tá certo? Então, aí o Senhor está falando aqui, ele enviaria juízo sobre a terra. Então, quando você vê na Bíblia, nessas passagens, né, quando Deus envia juízo e justiça sobre a terra, não é Deus querendo se vingar das pessoas, não é Deus dizendo assim, não, eles agora vão me pagar, eles vão ver agora, eu vou descontar. Não é Deus descontando, não é? Aquilo que porventura tenhamos feito contra ele. Não. As atitudes de Deus, quando ele permite que venha o sofrimento, venha a dor, né, venha o mal sobre as pessoas, é para que essas pessoas elas caiam em si, é para que elas se arrependam e voltem para Deus para serem salvas. Todo o propósito de Deus ele é salvífico. Deus nunca permite que o mal nos atinja como forma de se vingar de nós, de nos maltratar. Não, é com o objetivo de que nós nos arrependamos do caminho errado e voltemos para o caminho certo. Que a gente saia do caminho da morte e volte para o caminho da vida. Não é? Eu repreendo e disciplino a quantos amo, diz o Senhor. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, quando você estiver passando por sofrimento, por dor, por alguma consequência, lembre, Deus está permitindo vir esse sofrimento para você despertar, para você voltar para o caminho, para você se firmar na fé, para que você não se perca. Ou Ele está fazendo você passar por uma prova para servir de testemunho para outras pessoas. Ele está usando. Muitas vezes acontece, Deus permite o sofrimento de uns para salvar outros, né? Olha que Jó passou, né? Então, você olha assim, Jó não tinha motivo para Jó estar passando por aquela situação, mas ele estava sendo provado na sua fé para servir como exemplo para tantos outros, e quantas milhares de pessoas não têm sido beneficiadas pelo sofrimento que Jó passou, não têm sido confortada com a história de Jó, compreendendo o grande conflito, a realidade do grande conflito, né? O que está por trás das coisas e entendendo que vale a pena permanecer fiel a Deus, ainda que com sofrimento, né? Quantas pessoas não têm sido motivadas com as mensagens de Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, quer dizer, quanta esperança
a vida destes homens, o exemplo dele, não tem trazido para as pessoas e levado as pessoas realmente se voltarem para Deus. Então, muitas vezes, Deus permite também que a gente sofra para que o nosso exemplo sirva de motivação para que outros também permaneçam firmes na fé, não duvidem de Deus, confiem no Senhor, se apeguem a Ele, né? E outra coisa, a gente vê que se a pessoa passou por tudo aquilo e permaneceu, nós também podemos vencer, É né? verdade. Pelo mesmo poder que ele venceu. Pastor, sabe, eu lendo o capítulo 14, eu gostei muito, pastor, do versículo 22, quando ele diz: Mas eis que alguns restarão nela. Mais uma vez, a história prova que Deus sempre teve um povo que é Exatamente. remanescente. Assim como Noé, como Jó e como Daniel, Deus sempre tem os seus fiéis que vão permanecer ali. E olha Não vão que se eles deixar. foram para o cativeiro também, né? Exato. Apesar da sua lealdade para com Deus, da sua fidelidade para com Deus, eles participaram do sofrimento do povo, mas se mantiveram íntegro também lá no meio do povo, no meio do problema. Louvado seja Deus. Amém por isso. Exatamente. Eu gosto muito desse verso, pastor. Muito bem. E aí ele diz assim, ele finaliza o capítulo exatamente dizendo isso, que quando as pessoas vissem esses exemplos, né, esses testemunhos, então eles ficariam consolados, né, sobre o que aconteceu com Jerusalém. E no verso 23, ele diz assim: Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo que fiz nela, diz o Senhor Deus. Né? Então você vai compreender as razões de Deus. Por que é que Deus permitiu que acontecesse isso aqui? Né? Então, quando você vê essas coisas, você entende, você vai saber que Deus não foi assim por capricho de Deus. Deus não é um Deus assim caprichoso para fazer as coisas por capricho. Não, tudo tem propósito. Deus não faz nada sem um propósito salvífico. Deus não faz nada sem um propósito santo, um propósito que esteja avisando o bem de suas criaturas. Porque, aliás, a Bíblia deixa claro que o maior desejo de Deus é a salvação, é o bem dos seus filhos. Não é? Porque se nós que somos, a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse lá em Lucas, né? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial, não é? Ele nos dará o Espírito Santo se o buscarmos. Então, Deus deseja o nosso maior bem. O desejo de Deus é o nosso bem. Deus não deseja o mal. Deus não se vinga dos seus filhos por capricho. Não. Quando Deus permite o sofrimento, é para nos levar de volta para Ele, nos levar de volta para a vida, para aquilo que é bom, né? No único caminho que existe, porque não tem dois caminhos, não. O outro caminho é o de morte. Só os dois caminhos que existem é assim, um é o da vida e outro é da morte. Pronto, não tem. E tudo que Deus faz é para nos tirar do caminho da morte e nos colocar no caminho da vida. É É isso aí. verdade. Não foi fácil para Noé, pastor. O cativeiro de Israel foram 70 anos, não foi? O 70 anos cativeiro. no cativeiro de Babilônia, foi. Isso. Não foi fácil, irmãos, pastor Robson, para Noé passar 120 anos ouvindo que ele estava louco. Porque Sim, foi 120 anos pregando que haveria o dilúvio. Não foi exato. fácil, mas ele confiou, né? E eu acho que o período mais difícil, na minha concepção, pastor Robson, é que quando ele ficou ali no barco uma semana e o povo lá fora zombando. Não foi fácil para Daniel, né? Desfazer da ordem do rei, que tinha que comer, né? Aquela situação toda. Mas ele se decidiu ser fiel. Daniel decidiu, né? Não foi fácil para Jó suportar aquela dor, todo aquele sofrimento. Eu não sei, pastor, o senhor deve ter conhecimento, quanto tempo Jó levou naquele sofrimento. Eu não me Não, lembro. na verdade não lembro aqui, não sei. Também Não não pesquisei lembro. para saber quanto tempo, mas foi um bom tempo, não foi Foi fácil para curtinho assim, Jó? não. Não foi Foi fácil. fácil. Não foi fácil. Talvez Jó tenha sido, dentre dos personagens da Bíblia, aquele que saiu sem saber o que aconteceu, né? Jó foi um sofrimento muito grande, porque é o seguinte, Jó, ele procurava um motivo para estar passando pelo que passava e ele não Não encontrava, né? Ele encontrava. questionou Deus muito, porque ele não via, Senhor, o que é que eu fiz? Me mostra o meu pecado para que eu, né, me arrependa dele e tal, mas eu não fiz, e não tem coisa pior do que você sofrer, né,
injustamente, né? Você sofrer, pagar por uma coisa que você não fez, né? Basicamente é isso que aconteceu com Jó. Jó não tinha um pano de fundo que nós temos na Bíblia. Quando você lê a história de Jó, você sabe o que está Sim, acontecendo, mas Jó não sim, sim, sabia. é verdade. Então não tem coisa pior do que você estar sofrendo, assim, aparentemente sem motivo, né? Você está passando por uma coisa, sendo perseguido, maltratado, e você olha para um lado e para o outro e pergunta assim, mas o que foi que eu fiz para estar passando por isso? Eu Então, vejo, realmente, pastor, não é fácil. além do que o senhor falou, o exemplo desses três homens, que é a salvação individual, não é? O Senhor cita aqui esses três homens três vezes, como o senhor leu, mas esses homens também mostra, Deus está querendo mostrar para ele que esses homens, apesar de tudo que eles passaram, eles permaneceram com uma fé Exato, exato, inabalável, exato. E inabalável. cada experiência é diferente do outro, né? Exato, eu ia falar isso, pastor. Uma experiência diferente da outra. Você vê, apesar de Daniel ter passado por aquelas provas, Daniel viveu uma vida confortável, né? Ele vivia na Confortável, corte babilônica, ele era um dos príncipes lá, um dos presidentes lá do reino de Babilônia. Ele passou pelas provas de fidelidade, né? Na hora da provação lá, ele permaneceu firme e experimentou os milagres que experimentou, né? Então, ele passou por uma situação assim como Noé também teve a sua experiência diferente deles, e Daniel. Oi, Tá me ouvindo? Angélica. Oi, Oi. Angélica. Pode falar. É importante que a gente que lê, que está lendo aqui, essas mensagens são para nós, né? Às vezes nós estamos na igreja, mas nós estamos talvez alienados. Então, quando Deus diz no verso 11, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, né? E aí nós precisamos ver, fazer uma revisão de nossas atitudes, de nosso coração, para ver até que ponto realmente nós estamos apegados ao Senhor. E porque assim, quando nós estamos realmente apegados a Deus, buscando a Deus, estudando a palavra de Deus, orando, buscando o Espírito de Deus realmente, a gente revisa nosso coração. Quando não é assim, nós ficamos achando que está tudo bem. E as coisas vão acontecendo, elas prejudicam não só, prejudicam as pessoas ao nosso redor também. Então, o Deus sempre ficou, e esse povo nunca esteve só. Deus sempre teve uma luz ali. Deus sempre teve a luz. É tanto que a Bíblia aqui, quando ela começa aqui no capítulo 14, quando ela diz, então vieram ter comigo alguns dos anciãos, foram ter com o quê? Com Ezequiel, né? Não diz o que foi eles foram fazer, mas Deus já sabia o que eles iam fazer. Então, eles são desviados de Deus, mas eles querem uma resposta de Deus. Então, para nós aqui, Deus está dizendo, olha, não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, membros da família de Deus transgredindo, né? Se contaminando com essas transgressões. E Deus, e nós, essa Bíblia, né? Como é dito, tudo que foi escrito para nós, né? Foi escrito para nós. Nós precisamos orar a Deus, pedir misericórdia. Se o nosso coração está, de alguma forma, contaminado e nos impedindo de receber as bênçãos de Deus, né? Porque todo mundo quer ser abençoado, como o pastor disse, todos nós queremos ser abençoados, né? Nós estamos aqui da madrugada com Deus buscando o Espírito de Deus para que Ele restaure a gente. Queremos receber o Espírito de Deus, mas nós não vamos receber o Espírito de Deus se o nosso coração estiver desviado de Deus. Ô, Angélica, eu acho que eles procuraram Ezequiel para tentar, entre aspas, encontrar o motivo daquele cativeiro. E Deus não deixou nem eles falarem. Ele já foi dizendo logo, não é? E ainda no final do verso 3, ele pergunta: acaso eu vou permitir que eles me interroguem? Mas o motivo já tinha sido dito há muito tempo. O tempo todo, quer dizer, se nós estivermos com o coração aberto para Deus transformar, restaurar, nós vamos entender, né? Porque Deus é justo, olha, a justiça dos castigos de Deus. Deus é justo. Agora, é necessário realmente entender que o mal, ele recebe o juízo, né?
quando ele diz aqui, Deus ele tinha quatro formas, né, de mostrar para eles, assim, no verso 21, né? Se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras, a peste contra Jerusalém, ou seja, para eliminar dela homens e animais. Então, o pecado era muito sério, porque essa forma realmente de punição, né, não é brincadeira. Espada, fome, bestas feras e peste. Então, é assim, a gente precisa realmente entender que se nosso coração está contaminado, infelizmente, a gente não consegue enxergar a justiça de Deus. O grande problema aqui que a gente tem que entender era a hipocrisia, né? Ou seja, era um povo que estava pecando, mas achava que estava tudo bem. É igual hoje o que está Exatamente. acontecendo hoje. O que é que está acontecendo hoje? O povo está na igreja, não, eu vou para a igreja sábado, eu devolvo meu dízimo, eu faço isso. Acabou. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está Está longe de longe mim. de mim. Veja que os ídolos não estavam na casa das pessoas, estavam no coração das pessoas. Então, qual é o problema? O problema é quando eu tomo conta das coisas e Deus é colocado de lado na nossa vida, na condução da nossa vida. Então, hoje nós temos uma situação muito semelhante, né? Hoje as pessoas estão, não, ele cumpre as obrigações religiosas dele, então está bem, ok? Mas o coração está como? Longe de Deus, não vive em comunhão, não depende de Deus, não se submete a Deus, faz a própria vontade em nome de Deus. Pessoas, essa semana a gente está conversando sobre isso, pessoas que trabalham para Deus, não, trabalham em nome de Deus, mas para si mesmos. Eu estava conversando com minha cunhada essa semana e a gente batendo um papo falando exatamente sobre isso. Pessoas que estão na obra de Deus, fazendo o trabalho de Deus, mas sem Deus. Entendeu? Esse é o problema. Procurando agradar a si mesmos. Não se submete à vontade de Deus. Olha, preste atenção. Você lembra de um caso muito clássico sobre isso? Davi construiu o lugar para colocar lá em Jerusalém a Arca do Senhor. Está lembrado dessa história? Sim. Davi construiu lá. Construiu uma tenda lá em Jerusalém para colocar, para trazer a arca para Jerusalém. Aí o que é que Davi faz? Pega, faz toda uma festa, prepara todo um aparato, né, com música, com dança, com uma multidão para conduzir. Aí pega, faz uma carruagem, né, nova, bota os animais para vir puxando a carruagem e bota o sobrinho dele usar e mais outra pessoa que ia ali, não lembro agora o nome do outro que estava ali, eram 2 que conduziam a carruagem e vai conduzindo e toda aquela festa de louvor, de glorificação de Deus. E num dado momento, quando a carruagem pende para um lado, Uzá bota a mão na carruagem e é fulminado. E aí acaba toda aquela festa. Foi o que aconteceu ali. Não estavam fazendo a obra de Deus, não queriam trazer a arca da aliança para Jerusalém, não foi feito vários sacrifícios, paravam sacrificando, porque eles estavam cumprindo todo o cerimonial. Mas o que é que faltava? Faltava seguir a orientação de Deus. Eles estavam fazendo a coisa de acordo com aquilo que eles achavam que era certo, e não com o que era certo. Aiô, obrigado, Arnaldo. Era Aiô e Uzá, estavam conduzindo a carruagem. Mas veja, por que eles fizeram isso? O que foi que aconteceu que levou aquele povo a fazer carruagem para levar a arca do Senhor, que deveria ser levada pelo sacerdote nos ombros? Os levitas. O que aconteceu que, quando a arca foi levada cativa pelos filisteus, os filisteus colocaram a arca numa carroça, puxada por vacas. Lembra da história? Sim. Deixaram os bezerros presos lá, para as vacas não querer ir. Eles só, vamos deixar os bezerros presos aqui, vamos botar na carruagem. Se as vacas forem e não voltarem por causa dos bezerros, então nós vamos entender que foi o Deus de Israel realmente que trouxe essa praga para cá, dos ratos, dos tumores, lembra disso, né? Aí o que é que aconteceu? Botaram as vacas saíram berrando, mas não voltaram por causa do bezerro. Elas levaram a carruagem, a carroça até Israel. Mas os filisteus não conheciam o procedimento. Por isso o Senhor aceitou que eles colocassem na carroça e levassem na carroça. Mas o povo de Israel era diferente. O povo de Israel sabia como deveriam transportar a arca. A arca tinha que ser transportada nos ombros dos sacerdotes, que eles eram responsáveis, os levitas eram responsáveis por levar a arca. Tinha que ter o procedimento de acordo com a palavra de Deus
e não com a opinião deles. Então, hoje, o que é que nós vivemos? Nós abandonamos a palavra de Deus para seguir o quê? O que eu acho. Ah, eu acho que não tem nada demais isso aqui, não. Ah, eu acho que pode ser assim. Ah, eu acho aquilo. Todo mundo está achando. Nós não temos que achar nada. Pastor, aqui eu li no Revivado pela Palavra mesmo, que a gente faz, né? Em outro período, achei interessante algo a respeito aqui, quando ele dizia, um dos escritores, né? Remanescente não é quem pertence ao grupo dos fiéis, mas quem é verdadeiramente fiel. Estar entre o povo de Deus não é garantia de salvação. É preciso ter sua própria comunhão com Cristo, eliminar ídolos do coração e perseverar na prática da verdadeira religião. E aí Pronto, é isso aí. ele disse aqui alguns ídolos, né? Ídolos do coração, ele trouxe invisíveis, porém reais. Amor por riquezas, jogos, novelas, seriados, filmes, fama, vícios, trabalho, tem muita coisa muitas coisas levantadas no nosso coração que não permitem, né, afastam a gente da comunhão com Deus. Então, estar na igreja, como foi dito aqui, junto com os fiéis, estar aqui na madrugada com Deus, isso não é garantia. Eu preciso ter a minha comunhão com Deus, né, para que Deus tire do meu E coração. uma outra coisa, né? Submissão à vontade de Deus. Exatamente. Exatamente. Nós Não somos o que eu chamados. acho, não o que eu penso. Deus cita aí 3 pessoas que são exemplos de submissão, de fidelidade, né? Mas, como a Bíblia diz, mesmo que eles estivessem ali, eles não poderiam, porque a salvação é individual. Ô, Angélica, pastor Robson, partindo para o final, nós fomos chamados para sermos diferentes. A nossa vida, irmãos, ela deve movimentar-se, mover-se em direção contrária a todas essas tendências que o mundo tem nos oferecido, que nos afasta, como o pastor Robson acabou de citar, do conhecimento de Deus. E essa obra ela deve começar no coração de quem? Dos pais aos filhos, no meu coração. Todos nós, hoje, pastor Robson, Angélica e demais, nós vivemos hoje uma onda de tecnologia da facilidade. Tudo hoje é muito simples. Mas o que diz respeito à questão da vida espiritual, ela precisa ser moldada, como diz o pastor Robson, no assim diz o Senhor. Não é o que eu acho, irmão, não é o que o pastor Robson é o conselheiro, nós admiramos a sua maneira de se expressar, seus conceitos, mas o norte do pastor Robson deve ser o mesmo, o meu e o seu. Assim diz o Senhor. O tempo que estamos vivendo, né, pastor Robson, Angélica, não é mais, como a Angélica acabou de dizer, não é mais tempo, irmão, de fingirmos que somos santos. A gente tem muita questão do que, mas eu não gosto disso, mas eu. Então, na verdade, o grande problema é a disputa entre o eu e Deus, né? O eu e Deus. É o que eu gosto, o que eu quero, o que o Deus diz que deve ser. Então, eu preciso abrir mão de mim mesmo, que é o difícil, a batalha, essa grande batalha é essa. É a gente se submeter a Deus, né? Abrir mão do nosso próprio eu, renunciar-se a si mesmo para seguir de acordo com a palavra de Deus. Não o que eu gosto, não o que eu quero, mas aquilo que Deus quer. E aí não é fácil. Que Deus nos abençoe, pastor Robson, Angélica, que nós possamos entender. Amém. Precisamos ter humildade, né, pastor Robson, de olhar se não, realmente eu tenho um ídolo. O meu coração tem isso, isso e isso. E confessar, porque, irmãos, Deus está desejando. Deus quer. Eu acho que a vontade de Deus de nos salvar é maior do que a nossa, de nos salvar. Deus está insistindo, dizendo assim: Mário, volte para mim. Ademir, volte para mim. Arnaldo, Eliana, Valadão, Robson, volte para mim. Voltem. Não há outro caminho, não há outra saída. Irmãos, precisamos desse reconhecimento de que não estamos fazendo a coisa certa. Não é vergonha nenhuma. Vergonha é chegar ao dia do juízo e não estar pronto. Não, fora do céu vai ficar os hipócritas, irmãos. E eu temo muito isso, pastor Robson. Eu digo, meu Deus, tenha misericórdia, que eu não seja um fingido,
Me ajude, ó Deus, a permanecer. Não há motivos para desistir de Jesus. Esses três homens foram citados porque viveram situações diferentes, mas se mantiveram fiéis aos seus princípios, ao que assim diz o Senhor. Que assim também seja comigo e com você. Nesses últimos dias, nós somos a última geração, irmãos. O que estamos vivendo hoje, o que estamos vivendo hoje faz parte do processo de santificação. Não é para você se assustar com o que está vendo. É para nos aproximarmos mais de Deus e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me transforme. Nós vamos encerrar, pastor Robson e Angélica e demais irmãos, cantando esse hino que eu achei aqui, ó. Faz tempo que a gente não ouve esse louvor, é um flashback, mas faz sentido o que nós vamos ouvir agora. Precisamos deste fogo refinador para nos moldar, para nos santificar, para nos preparar, para nos lapidar, porque o diamante, quando ele passa pelo fogo, ele sai muito mais bonito, sai muito mais brilhante do que quando ele entrou. É o que nós vamos cantar agora, encerrando a nossa jornada de hoje. Fogo refinador. Vamos lá. Deus vem provar a todos nós com fogo abrasador. Quem ousa então se submeter à chama deste amor? Vem qual bronze ou como a prata, como ouro impuro então, todos com seus sofrimentos pelo fogo mudarão. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e o Senhor glorificar. Vem consumir meu ser, refina-me, faz melhor. Escolho sem me importar o fogo refinador. Aprendo agora a confiar no toque especial da chama que vem remover pecado e erros meus. Cada dia é mais profundo. Se vou suportar, não sei, mas de Cristo vem a força, me sustenta até o fim. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e o Senhor glorificar. Vem consumir meu ser, refina-me, faz melhor. Escolho sem me importar o fogo refinador.
Essa deve ser a nossa escolha, Pastor Robson, todos os dias. Escolhermos ser refinados pelo Senhor. O Espírito Santo está à nossa disposição para que esse milagre aconteça na minha e na sua vida. Que todos nós que aqui estamos, com a nossa família, possamos nos voltar para o Senhor. Ainda há tempo, irmãos. Ainda há tempo. Só vai acabar quando morrermos, mas enquanto estivermos fôlego de vida, o Senhor insiste em nos restaurar, nos purificar, nos transformar. Que o Espírito Santo mostre em nós onde estão nossos ídolos e ele retire de nós tudo isso, para que estejamos prontos para aquele grande dia quando Jesus voltar. Eu estou orando por você, eu sei que você ora por mim, e esse Deus que nós amamos e servimos agirá em favor de cada um de nós. Que Deus abençoe, nos conceda um dia maravilhoso na sua presença. Pastor Robson, meu grande amigo, sou seu fã de carteirinha, amo ouvir suas palavras, pastor. Você é o instrumento de Deus na mão dele, e nós somos abençoados com sua presença aqui. Muito obrigado, pastor, mais uma vez pela sua presença. Nos apresente a Deus em oração, amigo. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por mais esta manhã, pela noite que tivemos, descanso. E agora temos mais um dia diante de nós, desafios, lutas, batalhas, não só fora, mas dentro do nosso coração também. E oramos em nome de Jesus para que o Senhor mais uma vez nos batize com o Espírito Santo. Amém. Cheios do Espírito Santo, possamos dar ouvidos à tua voz e viver pelo assim diz o Senhor, cumprindo tão somente a tua vontade e não a nossa própria vontade. Tira, Senhor, os ídolos do nosso coração. Amém. Elimina, Senhor, tudo aquilo que compete contigo, para que sejamos submissos inteiramente ao teu querer. Faz de cada um de nós um instrumento de salvação em tuas mãos, para levar a outros essa esperança que temos, de um dia estar na tua presença para sempre. Toma sob teus cuidados cada um dos pedidos que foram apresentados aqui nesta manhã, cada necessidade dos teus filhos, e supre conforme o teu querer e a tua vontade. Que, acima de tudo, nos mantenhamos bem pertinho de Jesus, nunca nos afastemos dele e nos deixemos guiar pelo teu santo e bom Espírito nas atividades de hoje. Amém. Fica, portanto, conosco, Senhor. Que a tua bênção repouse sobre todos nós e que andemos na tua presença é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.